Olá pessoal, Marcos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nessa primeira parte aqui do vídeo, né, segunda parte, né, que a primeira parte eu estava falando sobre a documentação que tem que ser levada lá na escola, né, expliquei para vocês. Eu vou estar falando um pouco sobre as aulas de observação. Depois a gente vai fazer um outro vídeo, eu vou estar fazendo um outro vídeo sobre as aulas de regência. São coisas bem diferentes, certo? E assim, sobre as aulas de observação, é bom ter cuidado aí nesse ponto aqui, né? Por enquanto não tem nenhum arquivo aqui aberto na tela, né? E assim, vocês vão precisar, quando estiverem em sala de aula, de muito cuidado. Depois que você foi lá conversar com o professor, foi conversar com o diretor, já fez a documentação, então você vai lá para a aula de observação. Na aula de observação, um dos pontos importantes é ter um caderno para fazer a anotação. Vou mostrar aqui com o meu caderno para vocês. Ele começa aqui já no ensino fundamental 2. Deixa eu virar aqui a folha. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu consigo centrar aqui. Tá vendo? Ele começa aqui como fundamental 2, certo? Porque eu não fiz uma anotação em caderno de organização e concepção. Eu deveria ter feito, mas eu não fiz. Mas é bom ter, entende? Então assim, se vocês não têm ainda um caderno para marcar essas aulas de estágio, para estar fazendo anotação, é bom ter um caderno para isso, certo? E assim, então aqui nas aulas de observação você vai fazer todo o seu rascunho, né, seria aqui o seu diário de bordo, que você vai estar anotando, né, no seu caderno todas as aulas. Então você vai ver aqui, ó, no meu tem aqui a aula 1, né? Aí eu deixei um espaço muito grande, porque eu achei que ia ficar muita coisa e acabou não ficando. Mas aí vai depender de cada professor, de cada momento, né? Ó, a aula 2, tá vendo? Ela vem aqui, ó, a aula 1, certo? Aí eu escrevi aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem mais a metodologia, opa. Eu não vou conseguir mostrar certinho para vocês o caderno, mas vocês vão ver que tá tudo anotadinho aqui, certo? Então é bom ter esse caderno para você estar fazendo a anotação. Aí vocês vão anotar no caderno para facilitar depois na hora do relatório. Tudo que vocês fizerem em sala de aula, o que o professor fizer, o que vocês fizerem em sala de aula, vocês vão anotar nesse caderno e depois na hora do relatório vocês vão estar passando para o relatório. Depois eu vou estar abrindo também o meu relatório para vocês. Eu acho que eu até já fiz um vídeo sobre isso, eu não tenho certeza. Mas como eu estou sem tempo para estar conferindo os vídeos que estão no canal, né? Então eu vou refazer. Se eu tiver feito, vocês olham de novo, olham esse vídeo, pode olhar o outro também. E se eu não tiver feito, pelo menos já vai estar feito aqui, certo? Então vamos lá. E um ponto importante para nós, né? Vocês que verem o vídeo, não esqueçam de recomendar o nosso canal, o nosso vídeo, para mais pessoas poderem estar entrando no nosso canal aqui, estar conhecendo o nosso trabalho, que também não pretendo parar só nessas partes aqui onde a gente está estudando aqui sobre estágio, mas também sobre outras coisas interessantes de biologia, né? E se também tiver vocês saberem de colegas que estão precisando de ajuda em qualquer outra matéria também, eu vou estar procurando também fazer vídeos sobre isso, né? Seja qualquer matéria que esteja precisando, procurar estar fazendo vídeo também para estar ajudando os colegas também, que eu sei que fazer EAD não é fácil. Para quem já fez, eu já fiz 3 EADs, né? Então eu fiz uma de eletrônica, aí fiz uma de técnico informática. A técnico informática era semipresencial, era bem puxado também, tinha que estar na escola, uma vez por semana tinha que estar na escola. E durante a semana tinha que fazer os estudos online, igual a gente faz aqui no Sazumar, né? Então assim, eu sei que é bem puxado. Para quem pensa às vezes que fazer um EAD é facinho, né? Não, vou pela facilidade de horário. Não, tem que ter muita disciplina, né? Tem que ser muito esforço mesmo para conseguir fazer o EAD. Então vamos lá. Então se vocês souberem mais colegas, podem chamar aqui para estar vendo o nosso canal, conhecendo aqui, dá o seu like, também curte aí curte o vídeo, dê o seu like, né? Também se inscreve no canal aí, e que isso vai ajudar a gente aí. Vamos continuando lá.
voltando aqui ao caderno. Então, o caderno de anotações. Então, vocês vão ver aqui que aqui no caderno vocês não vão conseguir ver muito bem, né? Deixa eu ver se eu consigo centrar aqui. Aqui está do sétimo B. Depois tem também do sétimo A, que é anotações, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo centrar aqui para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem aí. Mas depois no relatório vocês vão ver lá que tem anotação do sexto ano, do sétimo A, sétimo B e sétimo C no relatório, que são salas diferentes. Então você vai acompanhar o mesmo professor, mas não precisa ser exatamente na mesma sala. Pode acontecer de, às vezes, o professor não ter disponibilidade para você ir em todas as salas. Por exemplo, quando eu fiz o médio, não tinha salas bastante disponível para eu estar acompanhando o professor em todas as salas. Mas não é que não tinha salas na escola, tinha que o professor acompanhava, mas já tinha mais estagiários com o professor. No caso, quando eu fiz o fundamental, era só eu e o professor. Então eu fiz em uma semana toda aquela correria, né, do fundamental. Então eu consegui concluir uma semana, mas chegava a 1h da tarde, que era o início das aulas, e saía no fechamento da escola depois, todos os dias, até o dia da regência, acompanhando ali o professor. Então aí a aula deu certo, né? Acabou que foi muito bom. E assim, então quero que vocês peguem aqui. Então, às vezes não se preocupe com o modo de falar, não, que eu falo do modo mais natural possível para que todos entendam, né? E o mais simples possível também, certo? Então vamos lá. Então falando aqui. Então vai ter matérias, vai ter a vez que nem se você não for às vezes uma escola que não dá para você seguir todas as aulas do professor, ou às vezes você pode não ter tempo também. Você pode escolher um horário, fazer aí 1 ou 2 horas por dia, né? 2 horas aula, certo? Se for aula, por exemplo, o professor tem aula dupla, o ideal é que você faça as 2 aulas duplas, né, no dia. O conteúdo que o professor ensinar naquele dia não fique incompleto, certo? Se for aula única, aí você faz uma aula só, né, de 45 minutos. Vou falar assim, isso dependendo do seu horário, que aí você tem tempo para... Que nem eu saía do trabalho, eu estava trabalhando num outro serviço, eu trabalhava das 9 a 1 da tarde. Aí como eu tinha que estar na escola 1 hora, eu saía 12h20 do trabalho. Eu perdi essas horas, né? Eles descontaram do meu pagamento essas horas, mas eu informei, e foi informado no RH também que eu faria isso. Então eles falaram que tudo bem, mas que iria descontar as horas. Eu falei, tudo bem, né? Mas eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Então eu saía da escola 12h20, estava na escola 1 hora e saía da escola aproximadamente 6h20. Acho que 6h20 ou 6h30, que era o fechamento da escola. Entendeu? Então fazia toda essa semana. É bem corrida ali, né, de certo, assim, como eu estava trabalhando no outro serviço, também ficava bem cansativo também, mas é bem compensador. Então você vai estar lá na escola e acompanhar o professor em todas as aulas que ele puder, que ele tiver disponível, que você puder acompanhar, né? Essa aula aqui vai ser, que eu estou falando para vocês aqui, é um pouco mais teórico, certo? Depois aí, se eu não conseguir falar hoje sobre o relatório, que eu vou estar mostrando para vocês no meu relatório, né, aí eu já mostro também o acompanhamento das aulas. Se eu não conseguir falar nesse vídeo, até é por isso que eu não abri arquivo nenhum aqui, porque esse é um pouco mais teórico, mas que é importante para vocês, certo? Então assim, se você não conseguir, você vai ajustar o seu horário ali de acordo com a sua necessidade. Então, pontos relevantes, tem o caderno. Outra coisa, em sala de aula, agora você tem um contato. Antes você só teve contato com o coordenador, com o diretor, e às vezes, dependendo se é uma terceira pessoa, você vai ter uma terceira pessoa responsável pela parte dos estágios. Então, por exemplo, na escola onde eu fiz concepção e organização, eu tive contato com o vice-diretor, né, o diretor, a diretora e a coordenadora. Aí acontece que eu fui convidado, né, eu tive essa sorte, né, vamos dizer assim, né, mas tive essa oportunidade, vamos colocar mais, não é sorte, né, oportunidade de estar participando de um dos treinamentos dos professores. Aí como eu fui convidado pelo vice-diretor, ele informou para a diretora também, e foi permitido que eu participasse de uma das reuniões lá de aprendizado deles.
Isso foi legal. Então, nesse ponto, me deu um contato maior com os professores. Mas somente com os professores, não com os alunos, certo? Aí eu pude conversar com alguns professores de outras matérias também. Foi bem legal. Né? E ver ali também o aprendizado deles, a organização, como era feito as coisas na escola. Então, coisas assim que são só deles, né? E no caso, vamos supor, se você é professor também, quando você se torna professor, estiver lá na reunião que for só para professores, isso tem que ficar lá entre os professores. Não pode você sair e falar para outras pessoas. Ou vamos supor que você tenha essa oportunidade também de participar de alguma reunião deles que tenha lá, para você ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento, que nem aconteceu comigo, né? No caso de organização e concepção. É que eu não estou voltando atrás, só para vocês entenderem. Então eu tive essa oportunidade. Mas aí tem coisas que eu ouvi lá que são da escola, são fechadas ali, então é coisa que fica para você. Então quando você estiver lá com o professor também, o que vai acontecer? Você vai estar indo, você vai ter depende de cada escola, né? Mas provavelmente você vai ter a oportunidade de entrar na sala dos professores, vai ter a oportunidade, sei lá, de repente até tomar um café com os professores lá, que eu tive essa oportunidade, certo? De tomar um café lá com eles lá na hora do intervalo dos alunos e dos professores. Fui lá conversar com outros professores também. Às vezes eu chegava mais cedo na escola, antes do professor ter chego, ia lá para a sala dos professores também. Tive contato com outros professores e isso é bem legal. Só que assim, comportamento. Tem pessoas que às vezes não sabem se portar quando está nesse tipo de ambiente. Tem que ser um comportamento totalmente profissional. Eu sei, assim, aqui a gente tem pessoas bem mais jovens e pessoas com mais idade, como eu, por exemplo. No caso, eu tenho mais idade que a maioria de vocês, né? Então eu coloco assim. Então, colocando assim. Então, para as pessoas, e às vezes a gente deve ter pessoas com mais idades aí também, aqui com 30, 35 anos, que às vezes não tem uma cabeça muito legal, né? E começa a agir de maneira que é uma maneira inadequada, certo? No local. É uma coisa que não é legal. Por exemplo, quando eu fiz o ensino médio, no fundamental, falei para vocês que era só eu, né, lá, eu, professor, depois os outros professores, os alunos também. Então, acontece, quando eu fiz o médio, depois a professora comentou comigo, né? Eu fiz o médio na escola, que alguns dos estagiários estavam trazendo problemas para a aula dela. Porque ficava conversando com os alunos, mexendo com os alunos, tirando a atenção dos alunos da sala de aula, puxando para si a atenção, né? Vamos supor, se um aluno te pedir ajuda, vai depender do professor. Se tiver o professor regente da sala, certo? Se o professor te permitir, você pode até conversar com os alunos dentro da matéria, sei lá, alguém está com alguma dúvida, vai perguntar para você, você pode auxiliá-lo. Mas dependendo do professor, pode não permitir também, certo? Então, no caso, nos dois casos, tanto quando eu fiz o fundamental, quando eu fiz o médio, os professores permitiam esse tipo de interação entre os alunos e o estagiário. Mas tem que ter um equilíbrio. E aí o que acontece? Tinha alguns estagiários, que a professora comentou comigo depois, que estava tirando a atenção dos alunos. Então ela não conseguia dar uma aula da forma como ela gostaria de dar, porque os estagiários atrapalhavam, né? Eu não estou aqui para corrigir vocês, mas são dicas para o melhor desempenho de vocês, né? Eu sei que vocês todos são pessoas responsáveis aí, que têm os seus cuidados. Eu sei que tem pessoas que também não gostam de ouvir isso. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, no grupo que a gente está lá, por enquanto tem quatro pessoas, quatro pessoas no total, 4 ou 5 pessoas. Esqueci o número de pessoas que tem no grupo. Bom, sobre estágio, no grupo que eu coloquei lá para estar ajudando vocês. Mas olha só, então, eu estou falando para vocês, mas eu sei que mais gente pode ver esse vídeo também, né? E seria interessante para eles saber sobre isso, como se portar em uma sala de aula. Você vai chegar lá, você vai procurar uma carteira, sentar lá, você entra, cumprimenta o professor. Se você não cumprimentou antes, que às vezes você já viu o professor antes, que nem no meu caso, geralmente eu via o professor antes, então eu já tinha cumprimentado ele, acompanhava ele, esperava ele chegar na sala de aula, né? Eu nunca entrei antes do professor, exceto uma vez que eu entrei antes, porque o professor chegou, né, e falou para mim entrar, que ele ia fazer alguma outra coisa, eu não lembro o que ele ia fazer, acho que ia pegar o controle da TV, alguma coisa assim. Então ele falou, pode entrar lá e me aguardar. Daí eu entrei, mas eu nunca entrei antes do professor.
Teve alunos que falaram, não, pode entrar, tal, mas eu falei, não, eu preferia guardar aqui, porque por uma questão de respeito, porque você não é o professor da sala, por uma questão de respeito, né, ao professor que é o regente. Então, mas vai de cada pessoa. Tem pessoa que vai chegar, vai entrando, né? Eu prefiro não fazer isso, por uma questão de respeito, certo? Então, até porque ali tipo, é a casa do professor, é onde o professor está adaptado ali, ele sabe. Então, é ideal que a gente tenha esse tipo de respeito. E assim, então, não ficar conversando com os alunos o tempo todo, não tirar a atenção dos alunos da sala de aula. Isso é muito importante numa aula de observação. Conversar o mínimo possível e prestar bastante atenção nos ensinamentos do professor. Quando eu fiz o primeiro dia de regência, eu peguei numa atividade que o professor estava fazendo sobre células, só que era uma maquete que os alunos estavam fazendo, né? Esse vídeo está ficando um pouco mais longo do que o anterior, mas eu já estou acabando, tá bom? Essa parte teórica aqui, aí na próxima eu não vou ter tempo de gravar agora, daqui a pouco vou ter que sair para pegar o ônibus, mas olha só. No próximo vídeo vou estar falando e mostrando o relatório para vocês, já falar sobre o relatório e também os detalhes de anotação da anotação no relatório, né? Que vocês vão estar anotando ali. Mas vamos lá. Na primeira aula que eu peguei era uma maquete que os alunos estavam fazendo de células ou bactérias, tinha que escolher, né, ou bactéria ou célula, né? Não podia ser os dois. Até podia, né, mas o tempo não dava para eles fazer os dois. Então eu ou fazia bactéria ou fazia célula, né? A maioria dos alunos fizeram sobre célula e alguns fizeram de bactéria. Então uma maquetezinha com massinha de modelar. O professor levou, né, um biscuit, massinha de biscuit. Um papelão servia de base para fixar ali a maquete, né? E olha só que legal. Aí eu cheguei lá, né, meio, né, desconfiado, porque você fica meio assim, né? É normal. Mas aí teve uma interação bem legal dos alunos. Eram alunos do sexto ano B, sexto ano C. E, então alunos aí na faixa de 14 anos, né? 14, 15 anos, nessa faixa de idade. Não, aliás, do sexto C não. Alunos na faixa de 12 anos, né? Do sexto ano. Que é do sétimo, oitavo, que já começa a ter mais idade, né? Estou confundindo aqui. Então, alunos na faixa de 12 anos. Então, se você pegar aluno, por exemplo, do sexto, do sétimo, do quinto ano, do quinto não, a gente pega do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Então, são alunos aí que vai da faixa de 12 até, acho que 15 anos. Então, assim, a cabeça deles são bem diferenciadas, né? Então, eu participei do sexto e do sétimo. Aí eles estavam lá fazendo a maquete e o professor, você pode ajudar se você quiser. É claro que eu queria ajudar, né? Mas não posso chegar no lugar e invadir, não, vamos fazer daquele jeito. Então, quando o professor falou isso, eles vieram perguntar, eu fui, ajudei um, ajudei o outro, né? Aí teve um menino lá que ele perguntou, oh, professor, ele estava fazendo uma célula do axônio. Vocês sabem que é axônio, né? Aquela célula do nervo. Então, e onde ele estava fazendo um axônio. Aí eu fui lá e ele falou, como é que faz isso aqui? Eu falei, olha, eu olhei na célula, no desenho da célula que ele tinha que fazer a maquete, fiquei pensando um pouquinho. Eu falei, você sabe como é que faz o sol? Que ele queria fazer aquela parte dos dendritos, né? Aí, eu falei, sabe como é que faz o sol? Ele falou, sei, então, sabe desenhar o sol? Então, é a mesma coisa, vai desenhar a bolinha no meio, né? Que é a bolinha do círculo do sol. E os dendritos, só que em vez de desenhar tudo igualzinho ao sol, você vai desenhar outra aqui com as ramificações. Aí ficou fácil para ele entender como fazer. Aí fez. Aí ele achou que não ficou bom. Aí ele perguntou pro professor, levou para casa, porque ele ficou atrasado, que ele não conseguiu fazer, levou para casa e fez de novo, fez bem caprichado. Ele trouxe no outro dia e veio, olha só o meu trabalho, veio me mostrar o trabalho, né? E é gostoso você estar ali, o pessoal te chamando de professor. Tem uns que vai se chamar só de você, vai te chamar pelo nome, né? Assim como fazia com o professor regente também, às vezes chamava de professor, às vezes chamava só pelo nome, né? Mas a maioria vai te chamar de professor, certo? Também por uma questão de respeito. Então, assim, ou seja, essa aula é mais teórica sobre o comportamento em sala de aula, sobre os cuidados que você tem que ter quando estiver em sala de aula para acompanhar as aulas do seu professor regente, certo? Então, tenha cuidado com assim, as vestimentas também. Tem pessoas que às vezes vai vestido de maneira inadequada, né? E não só moças e rapazes também, às vezes vão vestido de uma maneira que não é adequada. Lógico que às vezes não vai de bermuda, coisa assim, mas você tem que ir
adequado ao seu trabalho. Você não está indo lá simplesmente para estudar, não. Você está indo porque está indo trabalhar. Tá certo? Esse é um trabalho que você está fazendo ali como estagiário do professor de biologia, se estiver em sala de aula, né? No caso do fundamental é professor de ciências, do médio é de biologia. Então você vai estar ali como uma espécie de auxiliar e observador. Eu vou falar auxiliar porque às vezes você vai auxiliar o professor também. E se durante a aula o professor te permitir, de repente você pode perguntar alguma fala, você também pode falar para estar auxiliando o professor, certo? Mas tem que ter todo um cuidado para você não bagunçar a aula do professor, não atrapalhar a regência do professor, né? Só mais, eu ia falar um outro detalhe aqui, mas eu falo no próximo que eu vou ter que fazer também sobre o médio, né? É um pouquinho diferente as coisas, parece que é igual, mas não é, certo? As aulas de observações são diferentes, a cabeça é diferente, então vocês vão ver que, mas assim, no geralzão e outra coisa, alunos do fundamental, eles são sempre mais agitados. Vai ter aquela sala que às vezes é mais tranquila, mas geralmente eles são mais agitados que o do médio, né? Os médios já têm uma cabeça um pouco mais firme ali, mais moço, né? Mas do fundamental eles são bem agitados geralmente. Então é uma coisa de ter esse cuidado também ali, para você não se estressar. Essa é a palavra, né? Não tem, certo? Então que vocês aí, espero que tenham essa compreensão, nessa parte. Então quando vocês estiverem em sala de aula, observe esses pontos, certo? Vamos lá, eu acho que basicamente é isso hoje, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E que sucesso aí na jornada de cada um também.